fazer, antes de começar a matéria do dia, eu vou fazer a nossa tradicional revisão, tá? Fazer bem rapidamente, que eu vou voltar ali da parte de tributos, né? O que é tributo e tal, a definição, e a gente vai fazer uns 15 minutos de revisão para vocês entrarem no CTN muito já assim firmes em relação aos conceitos, tá? Então, bom, a gente está na parte do nosso curso que trata de tributo e espécie tributária. Então, a gente antes fez uma pequena explicação sobre a diferença entre conceito e definição, certo? E trouxemos a definição de tributo, que está no artigo 3º do CTN. Essa definição de tributo tem 6 elementos, né? Então, a gente sabe que tributo é uma prestação, o que nos remete já a 5 palavras: sujeito ativo, credor, né, que é o credor; sujeito passivo, que é o devedor; prestação, que é o núcleo; crédito e débito. Falamos do elemento da compulsoriedade, que é o que diferencia os tributos dos preços públicos ou tarifas. O tributo é compulsório, né? Não tem margem para vontade do devedor. Falamos que é em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Então, o tributo no Brasil é pago necessariamente em pecúnia. Não é permitida, neste momento, a tributação in natura e in labore, um trabalho. Depois, falamos que não é sanção por ato ilícito, né? Tudo isso são requisitos essenciais da definição de tributos. Isso justamente é o que diferencia tributo de multa. Multa é sanção por ato ilícito. É instituído em lei, que confere ali o caráter não violento da tributação, né? Ele é admitido pelo próprio contribuinte por meio de seus representantes. É cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Se a fazenda cobra um pouco a mais, pode estar cometendo crime de excesso de exação. Se cobra um pouco a menos, pode estar cometendo crime de prevaricação, certo? E depois começamos a falar das espécies tributárias. Apresentei a corrente dicotômica, tricotômica, quadripartite, né, os 2 tipos de quadripartite. Depois falamos da quinquipartite ou quinquipartida, ou pentapartita, ou pentapartite, né? Se penta lembra um pouco, né? Agora o Flamengo, pentacampeão, né, da Copa do Brasil, né? Depois falamos do Humberto Ávila, pedágio como uma 6ª espécie tributária. Já vimos que o Supremo, na ADI 800, afastou essa tese, decidindo que pedágio não é espécie tributária, é preço público ou tarifa. Depois falei dos impostos, e tem 2 características fundamentais. A primeira é que o fato gerador não vinculado a uma atuação estatal diretamente voltada ao contribuinte. Isso está no artigo 16 do CTN. Depois falei de uma segunda característica, que é o fato de que, em regra, a arrecadação dos impostos é desafetada, ou seja, não é previamente destinada a um fundo, um órgão. Então, é o princípio da não afetação da arrecadação dos impostos, que está no artigo 167.4 da Constituição, 167.4 da Constituição. Falei que esse princípio da não afetação tem diversas exceções. A primeira é a própria repartição de receitas tributárias, mas existe a previsão de destinação de um mínimo da tributação com saúde, com educação, com administração tributária, com ali garantias relacionadas à antecipação de receitas orçamentárias, né, aqueles empréstimos, contra garantias de empréstimos, o Fundo de Combate à Pobreza. Por exceção, o imposto sobre grandes fortunas, ele é totalmente afetado ao Fundo de Combate à Pobreza. Então, falamos das exceções. Depois, nós falamos das taxas. Depois falamos das classificações de impostos, né? Imposto pode ser direto, que é aquele que não admite
a repercussão do ônus econômico financeiro ou essa repercussão é juridicamente irrelevante, né? E o imposto indireto é aquele que admite a repercussão do seu ônus econômico financeiro e essa repercussão é juridicamente relevante. Os únicos impostos indiretos que nós temos no Brasil atualmente, tirando o IBS, né, que ainda não foi efetivamente instituído, mas está previsto na Constituição, os impostos são IPI, que é federal, ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal, quando destacado na nota fiscal. Depois falei dos impostos fiscais e extrafiscais, né? Extrafiscais são aqueles que preponderantemente visam induzir a um comportamento, fiscais são aqueles que preponderantemente visam a arrecadação. Isso não significa que os extrafiscais não tenham toques de fiscalidade e que os fiscais não tenham toques de extrafiscalidade. O critério é a preponderância. Depois falamos de impostos reais e pessoais, né? São aqueles em que os reais se olham para coisa que revela a capacidade contributiva, os pessoais se olham para a pessoa do contribuinte, impostos ordinários e extraordinários. O único extraordinário que a gente tem atualmente é o imposto extraordinário de guerra, que depende de uma situação extraordinária para acontecer. Bom, depois começamos a falar das taxas. Expliquei que a taxa ela tem uma certa noção de justiça fiscal, né, por ser contraprestacional. Aquele que gera despesa pública, ele paga por essa despesa, certo? Então, tem esse caráter contraprestacional. Tem o fato gerador vinculado a uma atuação estatal, relacionada ou a um serviço público efetivamente prestado ou colocado à disposição. Esse serviço público tem que ser específico e divisível, ou então a um poder de polícia regularmente prestado. Falamos da diferença de taxa de polícia para taxa de serviço, certo? Lemos os artigos 77 a 79 do CTN. Depois falamos que a taxa ela tem uma característica em relação à afetação dela, né? Ela, em regra, ela não é nem afetada nem desafetada. É diferente do imposto, que ele é desafetado a arrecadação, né? As taxas, elas serão afetadas ou desafetadas de acordo com o que dispuser a lei que instituiu a taxa. Só tem uma exceção, que é a taxa judiciária. Essa, o Supremo entende que necessariamente é afetada. E a taxa tem um elemento chamado referibilidade, que significa que o valor cobrado pela taxa deve guardar alguma referência com o custo daquela atividade estatal. Então, se a atividade estatal é um serviço público, o valor que é cobrado pela taxa tem que guardar algum tipo de equivalência, embora não precisa ser exata a equivalência, mas tem que guardar alguma referibilidade com o custo da atividade estatal. Da mesma forma, as taxas de polícia. Fala, Gabi. Então, às vezes é o próprio ente que cobra, né? Por exemplo, a taxa de coleta domiciliar de lixo, ela, é claro que ela vai beneficiar a Clean aqui em Niterói, a Conlurb no Rio, né? Mas quem arrecada é o município, certo? Ele repassa para quem exerce aquele serviço público ou o poder de polícia. Em geral, é o ente central, mas isso não é uma regra. Por exemplo, a taxa de incêndio, quem cobra são os próprios bombeiros, salvo engano, né? O Funesbom, então eles vêm assim um carnezinho vermelhinho, né? Então, não tem muito problema porque essa coisa da cobrança diz respeito à capacidade tributária, que é delegável, né? Lembra que a cobrança tem a ver com a capacidade tributária? Tudo bem? Você está aqui. Então é isso, tanto faz, beleza?
é o próprio órgão, não tem diferença não. Tá? Oi? Ela pode ser cobrada desaplicada. Mas quando a taxa é cobrada não é para prestação do serviço? Sim, mas não tem nenhum problema ela ir para o caixa único daquele ente federado e o ente federado pegar recursos que ele tenha no Tesouro e destinar para a entidade, o órgão que exerce aquele poder de polícia ou aquele serviço público. Entendeu? Não precisa ir para a conta dele. Por exemplo, muito mal comparando, né? Muito mal comparando. O INSS que a gente paga, as contribuições previdenciárias, elas são arrecadadas, hoje, salvo engano, pelo Tesouro Federal, e eles repassam o valor correspondente para o INSS, para que o INSS possa dar, por exemplo, auxílio-doença, enfim, não sei como é que funciona isso, estou falando um pouco de orelhada, tá? É o sentimento que eu tenho que é assim, mas não há nenhum problema do município arrecadar o dinheiro da taxa de lixo e depois fazer uma transferência orçamentária para a Conlurb, para a Clean. Mas tem que ter a ver com aquela atividade que ele arrecadou. Sim. A ver com limpeza urbana. É porque o dinheiro é infungível, né, pessoal? Então não faz muita diferença se aquele valor que eu estou pagando de taxa de lixo, aliás, o dinheiro é fungível, desculpe, ele é fungível. Então eu estou pagando, normalmente é uma movimentação totalmente eletrônica. Hoje em dia é assim, né? Então eu estou tirando um número da minha conta, que é, sei lá, R$1.000, e acrescentando um número na conta do município, certo? Então esse valor, depois, é claro, vai ser repassado para a Clean. No caso, eu estou em Niterói, tá? A coleta de lixo é pela Clean. Mas não precisa ser o mesmo dinheiro, entendeu? Ele pode ter enriquecido o tesouro e depois ser utilizado um recurso de imposto, por exemplo, para fazer frente a essa despesa da Clean. Não precisa ser o mesmo recurso. Tá? É diferente quando você tem um fundo. Por exemplo, no caso do TJ, esse dinheiro, salvo engano, é depositado numa conta específica da taxa judiciária. E esse dinheiro, ele é administrado pelo próprio Poder Judiciário. Aí existe sim uma claríssima afetação, entendeu? Mas a taxa de lixo vai para o Tesouro, vai para o Caixa Único. Depois ele vai pegar um valor correspondente e repassar para a empresa de limpeza urbana. Entenderam isso? Tá? Bom, estou fazendo uma revisão aqui das aulas anteriores. Então, a gente falou que o serviço público específico divisível também é chamado de UTI Singuli, né? Aquele serviço prestado de forma universal é UTI Universe. Interessante saber essa nomenclatura, beleza? E referibilidade já falei. Vários julgados do Supremo sobre referibilidade, tá, pessoal? Mas pouquíssimos usando essa expressão, referibilidade, tá? Essa é uma expressão mais doutrinária, para a gente entender que o valor cobrado pela taxa deve guardar alguma referência com o custo da atividade estatal. Tudo bem? Se vocês quiserem um julgado, aqui eu não falei na aula passada, mas um julgado sobre referibilidade, ADI 6211. ADI 6211. Então, esse caso aqui é um caso que tratava de uma taxa de fiscalização ambiental de recursos hídricos, salvo engano, lá do estado do Pará ou de Roraima, lá do norte. Tá? É uma taxa que era para poder de polícia para fiscalizar a utilização dos recursos hídricos, ou seja, da água advinda do rio Amazonas. E é claro que isso exige uma fiscalização ambiental, porque a pessoa, se utilizar excessivamente a água, incorretamente a água, isso pode gerar um dano ambiental importante. Só que o que eles arrecadavam
eles provavam que a arrecadação dessa taxa correspondia a mais de 10 vezes todo o orçamento da Secretaria de Meio Ambiente ali se não for 10 vezes, é 7 vezes, tá? É um número assim, é um número que superava em muito todo o orçamento da Secretaria de Meio Ambiente. E aí o Supremo decidiu: competência normativa, fiscalização ambiental, recursos hídricos, exploração e aproveitamento, lei estadual. Surge no âmbito da competência concorrente, versada no artigo 23(9) da Constituição, disciplina atinente ao desempenho da atividade administrativa voltado ao exercício regular do poder de polícia, a ser remunerado mediante taxa relacionada à exploração e aproveitamento de recursos hídricos voltados à geração de energia elétrica, no que revela atuação potencialmente danosa ao meio ambiente. Então, a taxa poderia ser cobrada, está dentro da competência daquele ente federativo. Só que ele coloca assim: taxa, poder de polícia, exercício, custos, arrecadação, incongruência. Considerado o princípio da proporcionalidade, conflita com a Constituição instituição de taxa ausente equivalência entre o valor exigido do contribuinte e os custos alusivos ao exercício do poder de polícia, sob pena de ter-se espécie tributária de caráter arrecadatório, cujo alcance extrapola a obtenção do fim que lhe fundamenta a existência, dificultando ou mesmo inviabilizando o desenvolvimento da atividade econômica. Entenderam? Então aqui até ele falou que advém do princípio da proporcionalidade, certo? Só que não é um termo muito técnico do ponto de vista tributário. A proporcionalidade, como vocês já estudaram em direito constitucional, ela, enfim, tem relação com o princípio da razoabilidade, né? Tem aqueles 3 elementos: adequação, necessidade, adequação, necessidade, proporcionalidade em sentido estrito, não é isso? Então é um termo um pouco ambíguo. Na doutrina a gente prefere chamar de referibilidade, tá? Mas se quiser falar proporcionalidade, não tem problema, o Supremo utilizou nesse acordo. Tudo bem? Bom, e tem muitos outros, tá, pessoal? Em relação às súmulas vinculantes, nós falamos também várias referentes à taxa. Súmula vinculante 29, né? É constitucional a adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja identidade integral entre uma e outra. Falei da taxa da CVM, né, em que o Supremo entendeu que se aplica a princípio da capacidade contributiva às taxas, é o RE 177835. Isso tudo é revisão, por isso estou falando super rápido, tá, gente? Depois falamos da súmula vinculante 12, SV 12, que proíbe a cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas, né, porque viola aquele princípio de que o ensino público é gratuito, certo? Depois falei da diferença entre taxa de serviço e preço público ou tarifa, né, expliquei detalhadamente as diferenças. E depois começamos a falar da contribuição de melhoria, certo? E disse que a contribuição de melhoria é um tributo vinculado a uma atuação estatal relacionada a uma obra pública que gera a valorização do imóvel do contribuinte, certo? Bom, a contribuição de melhoria, gente, está prevista a partir do artigo 81 do CTN. Eu expliquei para vocês, mas acabei não lendo, tá? Então a gente vai ler esses dispositivos hoje com vocês. Artigo 81 do CTN. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas, de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Aqui no artigo 81 ele traz aqueles 2 limites que falamos na última aula: o limite total, que é a despesa total da obra, e o limite individual,
que é o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. É a valorização do imóvel. Lembra que eu falei isso na última aula? Limite total e limite individual? Tem um terceiro limite que não está aqui no CTN, que é o do 0,3 do valor venal. Vamos falar daqui a pouquinho, tá? Falei na última aula, mas vou trazer para revisão daqui a pouco. Aqui, gente, eu quero trazer uma informação que é a seguinte. Na Constituição de 67 e depois de 69, as constituições anteriores, quando a Constituição enumerava os tributos que poderiam ser cobrados por União, Estados e municípios, como o 145 faz atualmente, né? Hoje, o 145, galera, ele fala, né? Aquele é super famoso, do poder de tributar. Compete, a União, os Estados e municípios poderão instituir os seguintes tributos, lembra? Impostos, taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e visíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. E 3, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas, tá? Antigamente, a Constituição dizia contribuição de melhoria decorrente de obras públicas que geram valorização do imóvel do contribuinte. A Constituição de 88 não falou obras que geram valorização do imóvel do contribuinte. Só falou em obras públicas, contribuição de melhorias decorrentes de obras públicas. Então, houve quem sustentasse que depois de 88 se poderia cobrar contribuição de melhoria independentemente de a obra ter gerado valorização do imóvel do contribuinte. Entendeu? E como a Constituição só fala contribuição de melhoria em razão de obras públicas, e não mais em razão de obras públicas que geram valorização do imóvel do contribuinte, teve gente sustentando que agora basta uma obra pública para motivar uma contribuição de melhoria. Há muitas obras públicas que geram desvalorização do imóvel do contribuinte. Eu vou dar um exemplo. Vocês conhecem o viaduto Paulo de Fronten? É um viaduto que a gente pega para pegar o túnel Rebouças. Fica ali saindo, quando a gente desce ali perto da Leopoldina, né, Francisco Bicalho, vira num cantinho, sobe no viaduto, que é um viaduto que vai lá para o túnel Rebouças, passa ali perto da Tijuca, né? É para quem vai para o Maracanã, né? É um viaduto que aquele bairro chama Rio Comprido, ali que fica ali por baixo e tal. Ali tinham vários prédiozinhos, né? Era um bairro, parece muito bacana, assim, meio gostoso, perto do centro e tal, no passado e tal. E construíram o Paulo de Fronten, certo? O viaduto Paulo de Fronten. Meus amigos, vocês acham que houve valorização ou desvalorização dos imóveis que ficam virados para o viaduto Paulo de Fronten? Eu não tenho a menor dúvida que houve uma desvalorização, gente. É poluição sonora o tempo todo. Imagina engarrafamento ali, buzina, 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 buzina. É poluição visual. É poluição atmosférica, né? Você quando está no engarrafamento, não tem nada que fazer, você fica olhando para a casa dos outros. Você vê que as cortinas estão todas fechadas ali, né? Imagina, você tem que ficar de cortina fechada. Senão todo mundo que fica olhando lá, você passando, de pijama, de touca, né? Uma da Gabi, né? Fica ali passando de touca. Poxa, né? É uma coisa horrível, gente. Morar ali deve ter desvalorizado muito. Então, é possível cobrar contribuição de melhoria nesses casos? O Supremo falou que não. Mesmo tirando o trechinho, obras públicas que geram valorização, olha que interessante. Essas coisas que eu acho bonitas, sabe? Assim, no direito. Falou, gente, o nome do tributo é contribuição de melhoria, não é contribuição de pioria, tá? Contribuição de melhoria. As palavras têm sentido, tem uma carga semântica que deve ser respeitada. Contribuição do pessoal do Lagoa, vai ser beneficiado. Sim, poderia. A grande dificuldade desse tributo é justamente essa.
É porque você não sabe exatamente, né? É difícil mensurar todos os imóveis que tiveram valorização por conta daquela obra, entendeu? Então, se quiserem anotar, gente, é o AI 694836 da Ellen Grace, relatado pela Ellen Grace. AI 694836. E fala que a contribuição de melhoria tem como fato gerador o quantum da valorização imobiliária, né? Isso é importante porque justamente é nessa valorização imobiliária que a pessoa revela a capacidade contributiva. Ela está exteriorizando a riqueza, né, que justifica a cobrança do tributo por essa valorização imobiliária. Se a pessoa teve uma desvalorização, ela não está revelando capacidade contributiva, né? Ela está perdendo capacidade contributiva. Não tem sentido cobrar o tributo.